Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, abençoe você, sua família, a todos nós nesse momento que nos reunimos para estudarmos mais um capítulo do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então, que Jesus, nesta noite abençoada, nos abençoe e nos dê muita paz, saúde e alegria. Hoje nós vamos refletir em torno da lição número 15, que nos fala sobre a lição da súplica. Nos relata Ramiro Gama em suas observações. Certa noite, o Chico Alquebrado, pelos obstáculos, orava antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o apoquentavam. Vejamos bem, o Chico aprendeu desde pequeno com a sua mãe, quando a sua mãe estava encarnada, Maria João de Deus, sempre ela ensinou os filhos o valor da oração. E quando ela desencarnou, e o Chico foi morar com Dona Rita de Cássia, que era amiga da madrinha e também amiga da família e madrinha também do Chico, Dona Rita era uma mulher que vivia sob uma influência de espíritos que atormentavam ela. E dentro do lar dela, eles não tinham o hábito da oração. Mas o Chico sempre orava, sempre buscava o amparo da espiritualidade através da oração. Então, diante dos obstáculos, conforme está nos falando Ramiro Gama, neste livro Lindos Casos de Chico Xavier, no capítulo 15, que nos fala a lição da súplica, o Chico, à noite, com o corpo totalmente alquebrado, devido aos obstáculos do dia a dia, ele, antes de dormir, como de hábito, ele fez uma oração, como fazia suas orações, buscando o amparo, o auxílio de Jesus de Nazaré. Como eram muitos obstáculos, o Chico procurava, através da oração, o amparo da espiritualidade, na solução dos problemas que o rodeavam. É assim, meus irmãos, que nós devemos agir na vida diária. Nós aprendemos com a doutrina espírita, sobretudo no Livro dos Espíritos, na questão 659, Allan Kardec, nessa questão de O Livro dos Espíritos, pergunta qual é o caráter geral da prece. E os espíritos responderam a Allan Kardec: a prece é um ato de adoração. Vejamos, a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir, agradecer. Então os espíritos responderam a Allan Kardec: a prece é um ato de adoração. Quando nós oramos, fazemos a nossa oração, a prece faz a gente pensar em Deus, faz a gente se aproximar do Criador. E quando a gente ora, a gente se coloca em comunicação com Ele. Era isso que Chico Xavier estava fazendo. Antes do sono físico, uma oração, pensando em Deus, aproximando-se de Deus através da prece, mudando seu padrão vibratório, entrando em sintonia com o mundo espiritual através da oração, e ele pediu o auxílio dos benfeitores amigos para equacionar os problemas que ocorriam à sua volta. Então, os espíritos deixam bem claro que quando nós oramos,
nós pensamos em Deus e nos aproximamos de Deus. É daí que nascem as inspirações. É daí que muitas vezes surge a solução adequada para equacionarmos as nossas dificuldades diárias do nosso cotidiano. Então, os Espíritos deixam bem claro também nessa questão 659 de O Livro dos Espíritos. Através da prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nós louvamos a Deus, somos gratos a Deus pela vida. E quando a gente pensa em Deus, nós estamos louvando o nome de Deus no nosso mundo íntimo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos muitos pedidos. A gente pede a Deus o amparo, o socorro, a intervenção, o auxílio diante das dificuldades e nos esquecemos do mais importante, que é o agradecimento. A nossa gratidão a Deus pela vida, a nossa gratidão a Deus pelas dificuldades e pelos percalços do caminho. Porque a gente tem que agradecer. Embora estamos enfrentando as dificuldades, nós temos que agradecer a Deus pela bênção da vida. Nós temos que agradecer a Deus para que entremos em sintonia com Ele, para que a ajuda venha ao nosso encontro, dando um amparo, dando para a gente um auxílio, dando para a gente uma providência necessária para resolvermos as dificuldades do nosso cotidiano. Então, isso é muito importante, esse nosso agradecimento a Deus. Na passagem do Evangelho, que Jesus vai em direção, pregando a mensagem do Evangelho, e vem até ele alguns enfermos, 10 leprosos, pessoas enfermas, vêm ao encontro de Jesus e eles pedem a cura. Eles pedem um auxílio para Jesus. É interessante que todos eles recebem o benefício de Jesus. Jesus auxilia todos eles, mas nos relata o Evangelho que apenas um agradeceu o amparo de Jesus. Os 9 se foram embora, nem sequer agradeceram pela bênção recebida, apenas um agradeceu. Mas nós não sabemos se esse um, além do agradecimento, se tornou cristão, se tornou um homem de bem, se tornou um seguidor da mensagem de Jesus. Vejamos bem, ele parou, agradeceu a bênção, isso é gratidão a Deus, mas não se sabe dizer se ele continuou seguindo os padrões do Evangelho de Jesus e modificando completamente a sua vida. Então, o Chico estava enfrentando dificuldades, ele buscava o concurso amigo dos benfeitores espirituais. Continua Ramiro Gama, mais de 40 minutos já havia empregado no petitório, quando lhe surgiu Dona Maria João de Deus, que lhe falou bondosa: meu filho, faça as suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Entretanto, não será por muito falar que você será atendido. Vejamos bem, ele ora, busca o auxílio da espiritualidade. Depois de alguns minutos, mais de 40 minutos orando, a sua mãe desencarnada vem até ele e diz assim: meu filho, a oração é muito importante. Através da oração é que o homem consegue a renovação de suas forças espirituais. Ou seja, através da oração, a gente muda de sintonia, sai daquela vibração pesada e começamos a nos identificar, a nos familiarizar com as vibrações positivas. E isso proporciona em nosso mundo psíquico, no nosso mundo mental, uma verdadeira faxina, uma verdadeira limpeza no nosso pensamento. Então, a prece, a oração, ela proporciona essa faxina espiritual.
limpando os nossos pensamentos, limpando os nossos sentimentos negativos. O homem, com a oração, ele provoca uma renovação de forças espirituais. Então, Dona Maria João de Deus, ela fala assim: meu filho, é importante a oração, porque sem a oração o homem não consegue a renovação de suas forças espirituais. Entretanto, não será muito no falar que você será atendido. Ou seja, muitas vezes a gente vê as pessoas pedindo, rogando o amparo da misericórdia divina. A misericórdia divina trabalha constantemente em nosso favor, mas a misericórdia divina espera alguma coisa a mais das nossas atitudes. E muitas vezes a gente fica orando de braços cruzados, não toma nenhuma iniciativa, não toma nenhuma atitude, porque é através dessa atitude que nós vamos realmente definir a nossa caminhada. Então nós precisamos tomar uma atitude. Não é só orar, não é só ficar muito tempo pedindo, não é ficar muito tempo orando com os lábios. Nós precisamos aprender a orar com o coração. Nós precisamos tocar o nosso interior, mudar o nosso sentimento. O que dá força na oração não é as palavras, repetindo as palavras constantemente, orando sem parar. O que dá força na oração é o nosso sentimento transformado. O que dá força na oração é o nosso coração transformado, é a nossa sinceridade. Então, a sinceridade na oração é de suma importância. É o que nos faz conectar com esse plano espiritual amigo. Então a mãe de Chico Xavier deixa assim, bem claro que era preciso ele fazer algo mais. E assim também é uma advertência para todos nós. Às vezes, diante das dificuldades, é preciso fazer algo mais. Deus espera algo mais de cada um de nós. As dificuldades é um sinal que alguma coisa na nossa vida não está certo, que alguma coisa precisa mudar. As dificuldades quase sempre é uma providência que a misericórdia divina nos proporciona, embora as dificuldades somos nós que criamos, mas é uma advertência da misericórdia divina para nos colocar no devido lugar, para nos colocar no caminho certo, para fazer a gente pensar, para fazer a gente raciocinar antes de tomar qualquer atitude impensada. Então, muitas vezes, o sofrimento ele vem nos colocar de volta a nossa caminhada em direção para Deus. Muitas vezes, fora do sofrimento, fora das dificuldades, nem sequer pensamos em Deus, nem sequer oramos, nem sequer buscamos o auxílio da misericórdia divina. Mas basta uma dor, uma aflição, que a gente busca o socorro da misericórdia divina à nossa disposição. Lá em O Livro dos Espíritos, dentro dessa explicação do livro Lindos Casos de Chico Xavier, na questão 660, Kardec pergunta assim: a prece torna o homem melhor? E os espíritos responderam a Allan Kardec: sim, porque aquele que faz as preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Por isso que a mãe de Chico Xavier falou para ele: meu filho, é preciso algo mais. A prece é muito importante para as renovações das forças espirituais, mas nós precisamos fazer algo mais. Deus espera algo mais da gente. E o que é esse algo mais? Esse algo mais é tornar a gente mais confiante em Deus. É tornar a gente mais forte, mais resistente contra as investidas das forças do mal. Tornar a gente mais resistente contra as nossas próprias imperfeições. A oração, ela vai facilitando, vai nos ajudando a identificar essas imperfeições, essas nossas mazelas que precisam serem corrigidas, e através da oração, da prece, nós conseguiremos, com muita força, com muita dedicação, com muito esmero, conseguiremos realmente a corrigenda de nossas imperfeições.
Porque quando a gente ora, a gente entra em sintonia com o plano espiritual. E os espíritos disseram a Allan Kardec, quando alguém ora, ele se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Vejamos como é importante a oração. Enquanto a gente ora, Deus envia os bons espíritos para nos assistir. É um socorro que jamais é recusado ao homem quando a oração é feita com sinceridade. Então, a sinceridade é muito importante. Essa questão me faz lembrar, André Luiz, quando no capítulo 2, no livro Nosso Lar, ele entra em sintonia com a espiritualidade. Depois de muito sofrer, de muito arrependimento, ele busca a sinceridade em suas palavras, em seus sentimentos, ele ora. E essa oração provocou em André Luiz uma renovação das forças espirituais, que Maria João de Deus nos fala neste livro Lindos Casos de Chico Xavier. A orientação que ela deu para o Chico foi a mesma atitude que tomou André Luiz no livro Nosso Lar. Ele buscou a Deus, provocou essa renovação das forças espirituais e entrou em sintonia com a espiritualidade, foi socorrido e saiu do umbral e foi encaminhado para a colônia Nosso Lar. Então a sinceridade é muito importante. É o primeiro passo, reconhecermos as nossas deficiências, reconhecermos as nossas imperfeições e agirmos com sinceridade, buscarmos a Deus com humildade, buscarmos a Deus com sinceridade naquilo que nós estamos pedindo. E o socorro da misericórdia vem em nossa direção. É uma ajuda que jamais nos é recusado, conforme nos traz nessa questão 660 de O Livro dos Espíritos. Continua a lição do livro que estamos estudando. Então, pergunta Chico a sua mãe, como devo fazer as minhas súplicas? Então Chico pergunta à sua mãe, como devo fazer as minhas preces? A mãe do Chico respondeu, você sabe, meu filho, que Jesus também pede alguma coisa de nós. Sim, respondeu Chico, o nosso Senhor Jesus recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade, amor ao próximo e no cumprimento dos nossos deveres. Vejamos, meus irmãos, a grandeza de Chico Xavier. A vida de Chico Xavier foi marcada de inúmeras dificuldades, desde a infância. A luta sempre esteve presente, ele sempre vencendo, lutando muito, a sua grandeza espiritual, o auxílio dos benfeitores amigos, porque Chico Xavier era um espírito de alta envergadura. Vejamos que a sua mãe recomenda a ele que ele deveria buscar a oração com sinceridade, que ele deveria buscar algo mais na oração. Então ele pergunta à sua mãe, como eu devo fazer essas preces? E ela diz assim, olha, Chico, Jesus espera algo mais de cada um de nós. E ele disse assim, sim, minha mãe, vejamos a grandeza de Chico. Jesus recomenda-nos humildade, paciência, fé e bom ânimo, e caridade e amor com o próximo no cumprimento dos nossos deveres. Ou seja, não é só orar, não é só fazer a oração. A oração é importante? É, mas é preciso algo mais. Depois da oração, do arrependimento, da sinceridade, que a gente recebeu o auxílio do mundo espiritual, nós precisamos ter paciência, fé, bom ânimo, caridade, trabalho social, sobretudo o cumprimento dos nossos deveres, porque todos nós temos um compromisso aqui na Terra, traçado com a espiritualidade. Então, o cumprimento dos nossos deveres, isso nos faz crescer e nos faz entrar em sintonia com os benfeitores amigos. Os amigos espirituais vêm ao nosso auxílio para nos ajudar. Pois façamos o que Jesus nos pede, continua a mãe de Chico Xavier dizendo a ele. E Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Ou seja, olha que a mãe de Chico Xavier fala para ele. Pois façamos o que Jesus nos pede, seguindo os seus ensinamentos, vivenciando o evangelho do Mestre na vida diária, e Jesus fará por nós o que nós lhe pedimos.
Está certo, Chico? Pergunta a mãe. E o Chico, recebendo a lição, aprendeu que orar não é falar e mover os lábios indefinidamente. Vejamos que lição maravilhosa que Chico obteve de sua própria mãe, da espiritualidade. É lógico que a mãe de Chico Xavier sempre esteve também auxiliada por benfeitores amigos, porque os espíritos também são médium de outros espíritos na vida espiritual. E ela sempre contou com essa ajuda desses instrutores da vida espiritual, que estavam preparando o Chico para o seu trabalho com a mediunidade, para o trabalho com o livro, para o trabalho que ele desenvolveria em nome de Jesus. Chico estava iniciando na doutrina espírita. Em Pedro Leopoldo, numa cidade pequena, onde o catolicismo tinha sua influência, comandava as pessoas tinham medo de se dizer espírita, o espiritismo era muito perseguido, quem se dizia espírita era mal interpretado, era perseguido profissionalmente, no dia a dia. Então, o Chico ele foi vencendo essas dificuldades, iniciando na doutrina espírita com este amparo espiritual, a espiritualidade sempre presente. Então, para nós finalizarmos a respeito dessa lição, nós vamos recordar aqui uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 658, onde Kardec pergunta: qual é a prece mais agradável a Deus? Qual é a prece que mais agrada a Deus? E os espíritos responderam a Allan Kardec: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece de coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso, egoísta, a menos que sua prece represente um ato de sinceridade e arrependimento, que é um ato de verdadeira humildade. Olha que colocação interessante. Uma prece para atingir o seu desiderado, para alcançar as regiões superiores da vida espiritual, é preciso um arrependimento sincero da criatura humana e uma verdadeira humildade. Então, a prece agradável a Deus é aquela que sai do coração, porque para Deus a intenção é tudo. Então, esta é a lição, né, desse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, do capítulo 15, a lição da súplica, onde Chico aprendeu muito com a sua mãe, embora um espírito de alta envergadura, porque a gente vê nas palavras do Chico muitos ensinamentos recordando Jesus, mas ele, sempre na sua humildade, na sua simplicidade, já contava ali com o amparo do mundo espiritual e nos traz tantos ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Então, que possamos continuar firmes, confiantes em Deus, sempre orando com muita paciência e com muita perseverança. Asseverou o nosso Mestre Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que Jesus nos dê muita paz, saúde, alegria para todos vocês.